Então, pessoal, como é que fica a resolução desse exercício 7 da lista 2 de Zener, tá? Então, ele tem esse circuito que está aqui, tá? E ele quer saber a regulação de linha, né? E a regulação de carga, só que ele usa dois diodos Zeners, tá? Então, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que calcular a regulação de linha que você vai ter no diodo Zener 1, tá? E depois obter uma regulação de linha para o diodo Zener 2, né? Ou se quiser pensar, você vai ter que calcular uma tensão de saída aqui em função de delta Vin para o diodo 1 e depois uma tensão de saída, uma variação, né, na tensão de saída para o diodo 2, tá? Considerando que ele é alimentado pela tensão do diodo Zener 1, tá? Então, os dados, tem aqui nós vamos usar os dados literais, tá? Então, como é que fica em questão de para resolver esse exercício, né? Então, a gente tem aqui, a gente vai redesenhar o circuito para pequenos sinais. Então, a gente vai colocar aqui no lugar de VI um delta VI, tá? Aí a gente tem aqui o resistor R1 e aqui a gente vai redesenhar o Zener 1 para RZ1, tá? E aqui o resistor 2, né? E o Zener 2 para um RZ2, tá? Ok. Então a nossa saída, né, a nossa variação na saída de pequenos sinais é essa que a gente tira aqui no diodo Zener 2, e a nossa regulação de linha, tá? Regulação de linha que a gente quer, na verdade, é o delta Vout pelo delta Vi, tá? Então essa relação. Mas primeiro o que eu vou ter que fazer aqui, ó? Eu vou ter que pegar esses dois resistores, juntar em série e fazer em paralelo com RZ1 para achar um delta Vout aqui. Eu vou chamar de delta Vout 1 aqui, tá? Então eu preciso achar esse delta Vout 1 aqui, para daí depois achar esse delta Vout final aqui. Então nós vamos fazer isso aqui. Vou redesenhar esse circuito para esse circuito aqui, ó, R1, e aqui a gente tem o RZ1, tá? E aqui a gente tem o R2 mais o RZ2 associados em série, que é o circuito equivalente, tá? Ok? E aí eu posso redesenhar ainda mais uma vez, se eu quiser aqui, né? Vamos fazer aqui rapidinho. Eu vou ter aqui o R1 e aqui eu vou ter uma resistência só, que vai ser o RZ1 em paralelo com R2 mais RZ2, tá? E aí essa tensão que eu tenho aqui é o meu delta Vout 2, tá? Então isso aqui é o meu delta Vi. Então eu posso pegar esse circuito que está aí e escrever o delta Vout 2 usando regra do divisor de tensão como sendo RZ1 paralelo com R2 mais RZ2 divididos por R1 mais RZ1 paralelo com R2 mais RZ2, tá? Vezes a delta Vi. Então isso aqui, tá? Essa tensão aqui, ela é a tensão, opa, desculpa, é delta V1, tá? Cuidado que eu fiz besteira. Delta Vout 1 é essa tensão aqui, tá? É esse delta Vout 1. Tá? Então isso ainda não é a regulação de linha, porque a regulação de linha do circuito total é nessa saída aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar essa expressão aqui como sendo a tensão no RZ, né? Como sendo uma tensão aqui no RZ. E aí eu vou achar o delta Vout como sendo o que? O divisor de tensão entre R2 e RZ2. Então nós vamos ter aqui então o meu delta Vout 2, ele vai ser o que? O delta, vamos puxar aqui o circuito, tá? Vai ser o meu RZ2, divisor de tensão, divididos pelo R2 mais RZ2, tá? R2 ali que está em série, vezes a tensão delta Vout 1. E aí vou substituir agora o delta Vout 1, né? Toda essa expressão que eu tenho aqui, eu vou colocar aqui no lugar do delta Vout 1.
Então eu vou ter que delta Vout2 é igual a RZ2, R2 mais RZ2, que multiplica RZ1 paralelo com R2 mais RZ2 divididos por R1 mais RZ1 paralelo com R2 mais RZ2 vezes delta VI. E agora, tá? Esse aqui é o meu delta Vout, né? Não é delta Vout2, tá? Vamos apagar aqui. Outra vida, tá? Aqui é o meu delta Vout. Então agora eu posso pegar esse meu delta VI e passar dividindo aqui o meu delta Vout. E aí eu vou ter a minha regulação de linha, que é delta Vout por delta VI, né? Então eu passando ela dividindo aqui, tá? Eu vou ter aqui delta VI divididos por Vout. E aí vou apagar aqui, tá? Ele. E isso aqui é a minha expressão, tá? Da regulação de linha, ok? Então tem que tomar cuidado, porque ela tem essa expressão e ela, né, ela vai ser aí menor, vai ser uma regulação menor do que se você usasse apenas um diodo Zener, tá? Essa é a regulação de linha. Como que fica a regulação de carga, né? Então vamos lá para a regulação de carga aqui, né? Vou colocar aqui para baixo, tá? Então a regulação de carga, tá? A gente vai ter aqui o VI vai ser nulo, tá? Então onde tinha a tensão VI eu vou fazer, vai ser igual a zero, tá? Eu vou ter aqui o R1 novamente, tá? Estou desenhando aqui a mesma coisa do circuito que estava aqui, né? Aí vou transferir aqui o Zener para RZ1, a resistência dele, tá? Aqui eu tenho R2, aqui eu tenho RZ2, e aí aqui eu vou ter a variação na corrente, tá? Que vai ser o meu delta IL, tá? Muito bem. E o meu delta Vout é essa tensão que eu tenho no último Zener, tá? Então meu delta Vout é aqui. Então a minha regulação de carga, ela é delta Vout por delta IL, né? Normalmente ela é em módulo, tá? Ok? Então é essa equação aqui. Então eu preciso achar esse delta Vout, né? Como que eu faço aqui? Eu posso fazer o paralelo entre esses dois resistores, né? Fazer o paralelo aqui e depois somar com esse R2, tá? Para ter aí o meu delta Vout ali no RZ2, né? Então fazendo aí o paralelo com R1RZ, eu vou ter esse circuito aqui, R2, aqui vai ser R1 paralelo com RZ1, e aqui vai ser RZ2, tá? Aqui é a fonte de corrente, ok? Aí posso pegar esses dois aqui e fazer a série deles, certo? E aí vou ter uma resistência que vai ser o R2 mais o R1 paralelo com o RZ1, tá? Que é essa resistência, e a outra resistência é o RZ2, ok? E isso aqui, tá? Com a fonte de corrente delta IL, tá? Então aí agora aqui, ó, para você achar a tensão, né, a variação na tensão de saída, delta Vout, você pode escrever o delta Vout como sendo que, tá? A tensão que você vai ter aqui, ó, vai ser o paralelo desses dois resistores, né, vezes a corrente delta IL, né? Vai ficar negativo porque a corrente IL está
circulando nesse sentido aqui, ela vai gerar uma tensão mais e menos, né? Então você vai ter um delta V out que vai ser menos, né? Aqui ficou estranho, né? Delta IL, né? Não sei porque ficou assim. Deixa eu escrever de novo. Aqui é delta IL, tá? Então aqui vai ser menos R2 mais R1 paralelo com RZ1, tá? Tudo isso aqui em paralelo com RZ2, tá? Tudo isso aí vezes delta IL, ok? E aí basta que você passe, desculpa que tá ruim a minha caneta, tá? Então basta que você passe esse delta IL dividindo para cá. Então você vai ter aqui delta IL, tá? E aí você apaga ele aqui, ó. E isso aqui vai ser a tua regulação de carga, tá? Então isso aqui é a tua própria regulação de carga. Você pode tirar o sinal menos porque ela é módulo, tá? Então vai ser o R2 mais R1 paralelo com RZ1 paralelo com RZ2. Isso vai ser a tua regulação de carga desse circuito. Então isso é o item A aí, que a gente usou para resolver, né? O item B, basicamente o que ele fala, tá? Para verificar a vantagem desse circuito, né? Claro que você vai calcular aqui, vai ter os valores numéricos, né? Daí você vai poder comparar com o item B. Mas para verificar a vantagem desse circuito, suponha que retiremos o diodo D1, tá? Então isso aqui é o item B. Então D1 é retirado, ok? Então daí o circuito que eu vou ter, né, para pequenos sinais vai ser esse aqui, ó, R1. Agora não tem mais o diodo D1, então vou apagar. Opa, já estava fazendo errado, tá? Então aqui eu não tenho mais, aqui eu tenho R2 e aqui eu tenho RZ2, certo? E aí a minha tensão de saída, ela é tomada aqui, o delta V out, tá? E aqui eu tenho o meu delta V in, a variação, tá? Aí o que acontece, o meu delta V out aqui, ó, rapidinho, é fácil, aqui vai ser o divisor de tensão entre RZ e R1 mais R2 mais RZ2 delta VI, né? Então daí passando esse delta VI dividindo aqui, tá? O delta V out, o que vai acontecer? Eu vou ter a minha regulação de carga, né? Tá? Deixa eu só apagar aqui esse risco. Tá? Eu vou ter minha regulação de carga. Tá? Desculpe, regulação de linha, né? Regulação de linha. Regulação de linha. Ok? Se você comparar com o que estava com a regulação de linha que você obteve lá em cima, ele é RZ2 divididos por R1 mais R2. Aqui ela vai ter, aqui esse termo aqui vai ser menor, né? Desculpe, esse termo aqui, ó, primeiro vai ser maior que esse aqui, porque aqui tem um R1, né? Embaixo dividindo, aqui só tem um R2. Porém aqui você vai ter a multiplicação por esse outro termo aqui que deve baixar mais ainda a regulação de linha, tá? Então esse termo aqui vai ser um termo baixo e vai acabar baixando mais um pouco a regulação de linha, tá? Então você deve ter uma regulação de linha maior nesse segundo caso do que você teria no primeiro caso, tá? Essa é a vantagem do circuito, diminuir a regulação de linha. E a regulação de carga, né? Aí eu faço a delta VI igual a zero, eu vou ter o R1, R2, tá? E aqui eu tenho o RZ2. E aqui é minha fonte de corrente, que representa a variação na carga, delta IL, tá? Aqui o delta VI é
anulado, tá? Isso aqui é só a resposta superposição, só quero a resposta a uma variação na corrente e na saída, tá? E aí esse meu delta IL aqui, ó, vai ser o que? Basta eu associar aqui os dois em série e depois fazer o paralelo com RZ2, né? Então vai ser R1 mais R2 paralelo com RZ2, tá? Tudo isso aqui vezes menos delta IL, tá? Porque a corrente vai circular nessa forma aqui e vai gerar um menos e mais aqui, um mais e menos aqui em cima, né? Então vai gerar uma tensão que vai ser o contrário do que a gente estabelece aqui normalmente, né? Então você vai ter aqui um menos aqui e a gente sempre padroniza a tensão para cima, né? Como mais e menos delta Vout, ok? Então isso aqui é o nosso, opa, aqui eu fiz errado, né? Isso aqui vai ser o nosso delta VL, né? Deixa eu ver se eu consigo puxar isso aqui para baixo. Isso aqui é o nosso delta Vout, tá? Essa aqui é a equação do delta Vout, tá? E aí passando esse delta IL dividindo e tirando esse negativo, né? Passando isso aqui dividindo, eu vou ter que a regulação de carga ela é igual a R1 mais R2 paralelo com RZ2, tá? Isso é em módulo, tá? A unidade dela é em ohms, né? Ok? Então essa vai ser a regulação de carga. Se você comparar com o resultado anterior, a regulação de carga aqui era R2 mais R1 paralelo com RZ1, tá? R2 aqui, R1 mais R2, e aqui tem R1 mais R2 paralelo com RZ1, e RZ vai ser sempre menor. Então aqui você vai ter um valor menor em paralelo com, praticamente aqui, ó, dá para dizer que desculpa, aqui é R2 mais R1 paralelo com RZ. Só que o RZ é muito menor que R1 em geral. Isso aqui vai dar R2 mais RZ paralelo com RZ2, né? E aqui vai dar R1 mais R2 paralelo com RZ2. Aqui R1 mais R2 vai ser maior, né? Então vai tender ao valor do RZ2 aqui, tá? Nesse caso, o de cima ele vai tender também um pouco menos a dar o valor do RZ2, talvez dê um valor um pouquinho menor que o RZ2, tá? Então, em termos de regulação de carga, não deve ter uma mudança tão grande usando o circuito em cascata, tá? Mas em termos de regulação de linha, vai ter um valor bem diferente, tá? Um valor bem menor, tá? Para demonstrar que esse circuito realmente ele tem a sua vantagem. Ok, pessoal?